Qual é o ângulo cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2? O ângulo de 45. E o seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2 também. Ah, brincadeira, né? Muito bem. Bom, mas tudo bem, a gente fez. Poderia ser que não fossem iguais, não desse a mesma coisa, mas deu. Mas legal, vamos lá, vamos continuar. Então, quem é o seno? Vai dar raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 sobre raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Legal? Muito bem. Então, uma coisa mais a mesma coisa vai dar duas vezes a coisa. Então, você tem aqui, ó, duas vezes raiz de 2 sobre 2. E aqui vai ficar 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2 e 2 vezes 2, 4. Então, tá lá o resultado. Vou cortar o quadrado com esse cara, ficou raiz de 2 sobre 2 quartos. Né? Que na verdade 2 quartos é a mesma coisa que 1 meio, mas tudo bem. Vou fazer aqui do lado, vai ficar raiz de 2 que multiplica 4 meios, que então vai dar 2 raiz de 2. Tá lá o resultado. Perfeito? Muito bem. Legal. Essa aqui era uma questão também discursiva, questão 8. Vamos então para a questão 9. Legal? Questão 9 diz assim: o cosseno de alfa é igual a 1 meio. Muito bem. E alfa varia de 0 a π sobre 2. O que isso quer dizer? Que pertence ao primeiro quadrante. No primeiro quadrante, o cosseno é positivo e o seno é positivo. Determine o valor da expressão. Eu quero determinar o valor da expressão y igual a cossecante de alfa menos seno de alfa sobre secante de alfa menos cosseno de alfa. O que acontece aqui? Bom, é legal você transformar todo mundo para seno e cosseno. Cossecante é o inverso do seno e secante é o inverso do cosseno. Então, quem é esse y aqui? Isso daqui vai dar cossecante é 1 sobre seno menos seno de alfa. Secante é 1 sobre cosseno. Tudo bem? Menos cosseno de alfa. Bom, a gente está utilizando muito uma propriedade aqui, mas eu vou simplesmente falar dela de novo. Observe só. Quando você tem, vou botar para cá, 1A menos B sobre C, melhor, 1A sobre B menos C, como é que a gente faz? A gente vai pegar esse B, multiplicar pelo C, vai ficar BC, e faz A menos B vezes C ainda sobre B. Perfeito? Aqui, ó. AB menos C, que é tudo que eu tenho aqui, uma fração menos um cara. Então, AB menos C, eu pego o B, multiplico o C, fica BC, eu faço A menos esse B vezes C ainda sobre o B. É isso que eu vou fazer nesses caras aqui, ó, tudo bem? Então, vamos lá. Então, quem é Y? Y vai ser igual a esse seno. Eu vou multiplicar o seno, vai dar seno ao quadrado. Aqui embaixo eu vou pegar o cosseno, multiplicar pelo cosseno, que vai dar cosseno ao quadrado. Então eu tenho 1 menos seno ao quadrado de alfa sobre seno de alfa. E aqui eu vou ter 1 menos cosseno ao quadrado de alfa sobre seno de alfa. Tudo bem? Sobre cosseno de alfa, perdão. Aqui é... Ainda bem que você viu, hein? Sobre cosseno de alfa. Legal. Bom, o que é... Vou botar para cima. O que é 1 menos seno ao quadrado? 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado. Então, eu tenho cosseno ao quadrado de alfa sobre seno de alfa.
E 1 menos cosseno ao quadrado é seno ao quadrado. E seno ao quadrado de alfa sobre cosseno de alfa. Perfeito? E aí você tem divisão de frações. O que você vai ter? Repete a primeira. Cosseno ao quadrado sobre seno. E multiplica pelo inverso da segunda, que vai dar cosseno sobre seno ao quadrado. Perfeito? Bom, o que você vai ter? Cosseno ao quadrado vezes cosseno dá cosseno ao cubo. Cosseno ao cubo. E seno vezes seno ao quadrado vai dar seno ao cubo. Na verdade, você tem, vou fazer aqui, isso vai dar cosseno de alfa sobre seno de alfa ao cubo. Então, eu preciso saber de cosseno sobre seno. Cosseno sobre seno é o que a gente chama de cotangente. Tudo bem? Muito bem. Mas não preciso transformar para cotangente. Por quê? Porque você tem o valor do cosseno, você precisa do valor do seno, né? Vou botar aqui, ó, vou até escrever aqui, que é o seguinte, que o cosseno é 1/2. Legal? Quem é o valor do seno? Aí, eu vou voltar aqui para cima, olha o que a gente tem. Que o cosseno é 1/2 e a gente tinha visto que a alfa pertence ao primeiro quadrante. Então vamos lá, olha só que interessante. Nem vou utilizar a relação fundamental, que nem na questão anterior. Eu vou pensar assim, cosseno é 1/2, 1/2 está aqui, e aqui eu tenho o eixo dos cossenos. Qual é o valor do ângulo cujo cosseno é 1/2? Muito bem, 60 graus. Mas aí qual é o valor do seno dele? O seno dele é a raiz de 3 sobre 2. Perfeito? 60 graus, raiz de 3 sobre 2, o seno. Assim como o cosseno é 1/2. Então, eu já tenho o valor do seno. Aqui, ó, volta então, aqui, ó. Quem é o valor do seno aqui? O valor do seno aqui, então, é raiz de 3 sobre 2. E tudo isso ao cubo. Tá legal? Muito bem. Então, você vai ter aqui, ó, a primeira fração. Ó, se os denominadores são iguais, corta, vai dar 1 sobre raiz de 3 ao cubo. Perfeito? Muito bem. 1 sobre raiz de 3, se você racionalizar direitinho, vai dar raiz de 3 sobre 3. Isso ao cubo. Perfeito. E aí, o que acontece? Isso daqui daria, concorda comigo que daria raiz de 3 sobre 3 vezes raiz de 3 sobre 3 vezes raiz de 3 sobre 3? Não é isso? Então, a raiz de 3 vezes raiz de 3 dá o quê? 3. Então, dá 3 raiz de 3 sobre 3 vezes 3 vezes 3. Por que eu botei assim? Para te mostrar que eu vou cortar esse 3 com esse 3. E isso vai dar raiz de 3 sobre... Opa, desculpa. Aqui, ó. 3 raiz de 3 sobre 3 vezes 3 vezes 3. Botei assim para você observar que eu vou cortar esse 3 com esse 3. Vai sobrar só 3 vezes 3, que dá quanto? 9. Então tá lá. O valor então é a raiz de 3 sobre 9. Tá legal? Muito bem. Essa foi a questão 9. Tá lá. Turma, na próxima aula a gente termina as próximas questões. Perfeito? São várias questões para a gente resolver. A gente vai resolvendo passo a passo. Mais um vídeo e a gente termina todas as questões. Um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima.